Oi, gente. Primeiro ano. Agora nós vamos gravar para vocês a 15ª aula de filosofia, referente ao módulo 15 da apostila de vocês, que fala sobre ninguém mais, ninguém menos que Aristóteles, tá? Agora é só uma apresentação, depois a gente vai entrar mais a fundo nas obras de Aristóteles, né, que são enormes, são muitas, assim. Aliás, diga-se de passagem, Aristóteles foi o filósofo que deixou mais material para ser analisado, né? Portanto, ele é o filósofo mais discutido e mais interpretado da Antiguidade Clássica. Muito bem, gente. Aristóteles era aluno de Platão. Porém, ele era filho de um médico, né? Ele era destinado a ser médico também, a seguir a carreira do pai, como era comum naquela época. E por ser aluno de Platão, primeiro ele estudou a fisiologia, a medicina. Naquela época, a medicina era um pouco diferente de hoje, tá? Era um pouco diferente de hoje. Quem tiver curiosidade de como era estudada a medicina no passado, dá uma pesquisada a respeito disso também, que não é um assunto bastante interessante, tá? É muito diferente do que se chama médico hoje. Mas, ok. Na verdade, o cara era um fisiologista, né? Ele começou estudando medicina e acabou indo para a Academia de Platão. Na Academia de Platão, ele teve uma certa resistência em aceitar, olha, presta atenção no que eu vou falar, que a matemática era o método que a mente humana usava, é o método mais seguro para se usar, para se chegar a conclusões, certo? Para se construir o conhecimento. E também teve relutância em aceitar as proposições metafísicas, né, as proposições místicas de alguns filósofos que nós já estudamos. Lembra do princípio formador do universo, começando lá em Tales de Mileto? Isso é importante vocês lembrarem também, que alguns filósofos, Anaximenes e Anaximandro, lembra disso? Propuseram que a origem do universo seria comandada por um ser maior imerso nessa origem também. Então o universo seria o próprio ser humano. Bom, enfim, isso é coisa que já passou. Vamos falar agora de Aristóteles, tá? Gente, Aristóteles, ele teve como é que se diz? Um insight próprio, né? Ele teve uma proposição própria dele, tanto que a gente chama de lógica aristotélica até hoje, propondo a forma, a ferramenta com que a mente humana trabalharia para resolver os problemas, decidir sobre a verdade e a não verdade, sobre a inverdade, né? Não verdade e mentira, que aí já é um conceito nosso, moderno, tá? É a verdade e a inverdade. E revolucionou a filosofia dele para frente. Tá? Outro fato importante a respeito de Aristóteles é que ele fundou sua própria escola, o Liceu, em Atenas, e passou a lecionar também. Né? Só que o Liceu, ele tinha uma peculiaridade, tá? Que eu vou lembrar vocês e vocês vão lembrar disso para sempre. Ele era uma espécie de um sítio, né? E constituído de um prédio e de um passeio, né? Uma calçada, como a gente chama hoje. Um caminho para caminhar. Um caminho para caminhar. É uma via para caminhada, né?
Uma construção típica, um calçamento próprio para caminhada. Muito bem, gente. Essa escola do Aristóteles, esse liceu, era chamado de perípato, ou peripato, mas eu acho mais legal perípato, né? Deixa eu ver aqui se tem algum acento. Perípatos. Na verdade, em português, nós sabemos que todas essas proparoxítonas são acentuadas. Então, quando a gente vai ler perípatos com acento, a gente sabe que não tem outra pronúncia e não tem outra forma de expressão a não ser a proparoxítona, perípatos. Muito bem, gente, também isso é português, deixa pra lá. O que acontecia nesse perípatos, né? Nesse layout com essa via de caminhada, né? A filosofia era discutida com os alunos durante caminhadas nesse trecho revestido próprio para caminhadas. Eles não o modelo que a gente conhece hoje em dia de aula, né? Agora a gente já tem esse modelo online que a gente usa tal, mas era aquele modelo do professor e dos alunos, né? Que é o modelo clássico de instrução, né? O modelo que a igreja usou durante muito tempo. Antes disso, o Aristóteles já sugeriu que os interessados acompanhariam o mestre numa caminhada e que teriam a discussão, nessa caminhada seria feita a discussão, né, o diálogo a respeito de um conteúdo, né, o que é uma coisa bastante interessante. Qual seria, gente, qual seria essa forma sugerida por Aristóteles para explicar o funcionamento do cérebro humano, que nem era tido como cérebro, né? O funcionamento da mente humana na composição e na consolidação de conhecimentos. Qual seria, gente? Lembra que eu falei para vocês da lógica aristotélica? Foi essa a sugestão dele. Não a matemática pura, mas a lógica. Ser isso, então aquilo. Gente, olha que simples. E a gente usa esse método naturalmente. Para nós é uma coisa normal. É uma coisa assim, mecânica. É como respirar. E tanto na formação das nossas ideias, né? Quando a gente aprende um troço assim totalmente absurdo, a gente fala, epa, isso não tem lógica. Isso não tem sentido. Né? Não tem nexo lógico. Não tem uma ligação. E para quando a gente julga alguma coisa que alguém falou pra gente. Por isso que eu falo para vocês, repetir como um papagaio, sem fazer uma análise prévia, aproxima a gente da estupidez. O que aproxima a gente da inteligência, do bom senso e afasta a gente da estupidez é justamente raciocinar, usar a lógica para analisar um fato que apresentaram para a gente, antes de repetir esse fato, se é que esse fato pode ser repetido. Aí a gente tem aquela história das 3 peneiras de Sócrates, né? Se é útil, se vai ajudar alguém e se é necessário. Gente, como isso foi só uma apresentação a respeito de Aristóteles, que a gente vai bater bastante nessa tecla, porque Aristóteles foi um divisor de águas na filosofia também. O próprio fato do Aristóteles refutar a ligação da lógica, da filosofia com a matemática e afastar a influência metafísica, a influência mística, já é
já é uma proposição assim inusitada na filosofia, certo? Porque até então, desde o surgimento da filosofia, desde os pré-socráticos, Tales de Mileto, por exemplo, a filosofia tinha por base a matemática, né? E a lógica sugerida por Aristóteles é um pouco diferente da matemática. Tanto que, quando vocês forem no futuro estudar para prestar algum concurso público para vocês, e quem seguir a faculdade, quem seguir a área de filosofia, de ciências humanas, vai ter muita lógica. E a lógica não significa matemática. A lógica significa operadores, né, mentais. Aceitação e não aceitação. Sim e não. Quem for fazer programação, quem for fazer TI, vai mexer muito com lógica. Certo? Gente, isso aí foi só uma amostra, um tira-gostinho rápido a respeito de Aristóteles. Nós vamos falar bastante a respeito dele e eu desejo a vocês bons estudos e agradeço a atenção de todos até esse momento.